Vou agora apresentar um pouco de receita realizada, mas antes eu vou complementar um pouco de despesa. Então, como eu já tinha mostrado em outro vídeo um pouco das despesas realizadas, eu vou apenas complementar com um pouco mais de despesa. Vou lançar uma despesa genérica aqui para compor os custos da safra de uma forma mais adequada. Vou selecionar os 4 talhões. Aqui eu vou colocar a atividade de manejo e vou colocar aqui aplicação de outros defensivos. O período também vou colocar bem extenso por conta desse fator genérico. Tá? Lembrando que é só um exemplo aqui e eu preciso de ser um pouco objetivo, então eu vou colocar aqui a unidade de armazenamento, colocar a atividade como realizada. Agora eu vou vincular o responsável e a mão de obra vou colocar de R$ 25. Não trouxe dessa vez porque não tem, como a mão de obra no planejamento ela é por tipo de atividade, né, para esse tipo de atividade não tenho configurado, então eu coloquei aqui. E vou colocar aqui em torno de 150 horas. Os insumos aplicados, eu vou colocar aqui glifosato, vou colocar esse aqui, vou colocar uma quantidade aqui de 15 litros por hectare. Vou colocar também abamectina. Vou colocar esse aqui, abamectina 95%. Vou colocar aqui em torno de 8 litros por hectare. Vou colocar agora atrazina. Vou colocar a minha atrazina de 25%. A atrazina eu vou colocar aqui também em torno de 9. Por último, eu vou colocar agora lambda. Essa aqui. Eu vou colocar agora em torno de 18. Beleza? E agora eu vou adicionar a minha atividade. Ele trouxe aqui, eu ratei, e agora eu só vou concluir a minha atividade. Então ele gerou aqui as minhas atividades. Se eu for aqui a partir do mês de novembro, vamos observar aqui o lançamento dessas atividades aqui. Ela está bem extensa porque eu generalizei. Mas agora vamos olhar aqui no book da safra. Vou atualizar o meu book e vamos avaliar essa despesa. Foi atualizado, ele trouxe despesa de 332.325. Agora eu vou realizar aqui o lançamento, né, dos meus talhões. Então, vinculados a contratos para poder alimentar a receita. Para isso eu vou aqui na minha rotina de produção, suprimentos, perdão, produção mesmo, produção, e vou em expedição. E eu vou realizar o lançamento das minhas receitas vinculadas ao contrato. Então, para a Fazenda Boa Esperança, na safra 24/25, eu vou aqui realizar o lançamento dessas vendas. Então, Fazenda Boa Esperança, vou selecionar o ciclo de soja 24/25.
A origem interna, selecionar o acilos, destino externo, vou colocar um cliente. Então, eu vou realizar a venda aqui, por exemplo, para Cargill. Eu vou realizar a venda comigo, selecionar a transportadora, um veículo, motorista. E agora eu vou colocar o peso bruto. O peso bruto eu vou colocar, como são 55 hectares, a gente vai colocar uma produtividade média aí de 78 sacas, 82 sacas, vai. Então, vamos colocar 82 sacas, vai dar 4.510 sacas. Isso vezes 60 vai dar em torno de 270 mil quilos. Então, vou colocar aqui 300 mil quilos, só para um único romaneio. Então, 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil quilos. Vou colocar aqui sem tara. Aqui está excedendo, mas eu vou. O total líquido dessas expedições somadas entregas nos diversos feitos para esse cliente está ultrapassando a quantidade de saldo restante para atender o contrato selecionado. A quantidade de juros que ultrapassa será apresentada como a fixar para o mesmo armazém cliente. No caso, eu não tinha essa informação disponível no contrato. Só para poder lançar, eu vou agora avaliar o book da safra para ver como que ficou. Guardar agora. Atualizou meu book da safra com as receitas realizadas, as despesas, eu estou com a margem de 43%. Obviamente, a gente fez lançamentos genéricos aqui para poder simular a margem de lucro, né? Tanto despesa quanto realizada. E o book da safra, na verdade, ele é utilizado durante toda a safra e ele sendo alimentado, chega no final, a gente consegue ver o fechamento. Aqui eu estou fazendo os lançamentos de forma genérica de uma única vez para a gente conseguir chegar num número, né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, com base nas informações que eu lancei, do talhão B1, B2, B3, B4, os custos, né, receitas por hectare, total de despesas, custos diretos e o lucro de cada talhão, né? Então, se a gente for pegar aqui o total de receitas de 585 mil e 002, ele ficou rateado para cada talhão, respeitando sua proporcionalidade. Então, observando o talhão B04 e o B03, que são os maiores talhões, eles têm as maiores receitas, obviamente, de 191 mil e 170 mil. E o talhão com menor receita foi o B01 de 106, porque ele é o menor. E aí a gente pega toda essa receita, né? Aqui tem a produção que foi feita em cada um deles. E aí a gente vai chegar na receita por hectare, que chegou na mesma, né? 10.636. O total de despesa que também foi rateado. Os custos diretos, os custos indiretos, que é o R$ 3.000 de energia que foi rateado proporcionalmente também para os talhões, né? E o lucro de o lucro dos talhões. Então a gente teve um lucro de 82 mil nesse, 19 mil nesse, 56 mil nesse e 93 mil nesse. E aqui a gente consegue avaliar a rentabilidade do talhão. Então, se a gente for observar, o talhão com maior rentabilidade nesse caso da minha simulação é o BE04, com a rentabilidade aí de 48,7, e o talhão com menor rentabilidade, 18,54, é o meu talhão BE01. Avaliando aqui também um nível de detalhe maior, as receitas realizadas aqui, foi realizado 585 mil, né? E a prevista era 527. Então, eu tive uma variação positiva de 10,84%, ou seja,
Eu previ 527 e fiz um pouco a mais. Então, eu tive a receita realizada por hectare 10.636,40, né? Que é basicamente o que está a receita por hectare ali, né? Dando sequência, o percentual atingido, a gente atingiu 110%, ou seja, 110% do que era previsto, um pouco mais. Receita prevista por hectare e preço médio da saca, que é buscado com o contrato, e a receita por saca. Olhando aqui com mais detalhes na parte de lucro, a gente consegue olhar aqui também a seção de variedades. E as variedades eu consigo avaliar também a rentabilidade dela. Olha só, a rentabilidade da variedade BRS Pirarara foi de 68,37% e a rentabilidade da NS 7420 Pro foi de 74,82%. Isso porque a gente tem aqui as informações em questão.